Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ilustríssimos mortais. Vamos dar continuidade aí no nosso ciclo de PG para a gente tentar terminar e você poder concluir aí os seus exercícios e trazer as dúvidas que porventura você possa ter, né? E a gente se comunicar aí pelo WhatsApp, por como for, né? E quem sabe até se der eu gravo um vídeo com a resolução de alguma questão que muita gente peça para ajudar a elucidar aí esse assunto, tá? Por que a gente deve estudar a soma de PG, né? Soma de PA também? Porque frequentemente a gente precisa não só saber a quantidade, né, saber o valor numérico de um determinado termo. Às vezes a gente precisa saber a soma de todos os anteriores, né? Aplicando na biologia, por exemplo, se eu estiver falando de uma epidemia, pode ser que eu não precise saber apenas quantas pessoas foram infectadas naquele dia, mas o total de pessoas infectadas até então. E aí eu preciso somar os anteriores, né? Então, história clássica de um sábio que o rei ofereceu o que ele quisesse para esse sábio e ele diz, não, eu quero que você me dê 1 grão de arroz para cada quadradinho do tabuleiro de xadrez, mas da seguinte maneira, né? O primeiro quadradinho você põe 1 grão, no segundo quadradinho você põe 2, no terceiro quadradinho você põe 4 grãos, no quarto quadradinho você põe 8 grãos e você vai dobrando, né? De tal maneira que o último, né, seja a casa número 64 receba o dobro do que estava na casa 63. E aí o resultado não é só o que seria a última casa de 2 elevado a 64, mas a quantidade de arroz seria a soma de todos os anteriores, que daria muito mais arroz do que o reino conseguiria produzir, obviamente, né? Então tem essa historinha clássica e tal, que, né, sei lá, porventura possa aparecer num concurso, no vestibular, não sei, mas que pede a soma, né? Você tem que somar aquela galera ali. E no caso desse exemplo do arroz é uma soma absurda, né? E a fórmula da soma finita, né? Ou seja, você tem uma PG finita, um número N de termos, é essa, né? E a gente fala soma finita porque no caso da progressão aritmética, da PA, você tem soma finita apenas, né? A infinita, ou ela vai dar mais infinito, ou ela vai dar menos infinito. Mas no caso da PG, a soma infinita há um caso que é possível somar infinitamente, né? Somar infinitos números, aliás. Então, vamos lá, né? A fórmula é essa, né? A soma dos n primeiros termos de uma PG é o primeiro termo vezes, né, a razão elevada a n menos 1, isso dividido pela razão menos 1, certo? Essa é a fórmula, tá? Do jeito que você está vendo aqui. Agora, por quê que a fórmula é assim? Eu resolvi trazer nessa aula a demonstração para lembrar você que na matemática a gente chega a um resultado não porque a gente acredita que é aquilo, mas porque a gente deduz aquilo dali, né, a partir de procedimentos formais e lógicos, muito semelhante, muito similar ao que a ciência faz, só que a ciência ela observa os fatos, né, e aí dá a observação dos fatos, e aí eles conseguem fazer uma projeção com bastante exatidão do que vem mais à frente, ou do que provavelmente aconteceria, ou o que provavelmente aconteceu, dependendo aí do estudo que está sendo feito, né? E é um exercício que eu acho que a matemática pode contribuir bastante para essa área, né? Como eu gosto de dizer, a matemática ela é a língua, né? É uma língua, é uma das formas de você olhar para a matemática, que a ciência escreve, utiliza essa língua para a ciência utiliza essa língua que é a matemática para escrever poesia, né? Então a ciência é a poesia escrita, a
partir da linguagem matemática. E nessa linguagem, como é que a gente chega nessa soma, né? Então, repara que a soma dos n primeiros termos é isso. É o primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o penúltimo termo, mais o último termo da sua PG. Agora eu quero que você repare também que eu posso multiplicar ambos os membros por quê? Pelo quê? Que é a nossa razão. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q mais AN vezes Q. Não é isso? Mais AN vezes Q. Só que, antes de mais nada, repara, não diria o Ciro Gomes, né? Repare bem. Olha só. Quem é A1 vezes Q? É o próprio A2. Quem é A2 vezes Q? É o próprio A3. A3 vezes Q é A4, né? E bem aqui você teria o AN menos 2 vezes Q, que dá AN menos 1, e o AN menos 1 vezes Q, que daria o AN. Certo? Eu poderia, por exemplo, vou reescrever o SN aqui embaixo, né? Não sei se precisa escrever. Eu vou reescrever isso daqui, tá? Vou reescrever isso aqui de roxo. Significa então que Q vezes SN é A2 mais A3 mais A4 mais AN vezes Q, certo? Você pode chamar, por exemplo, de esse aqui de 1 e esse aqui de 2. E a gente pode fazer 1 menos 2. Fazer a equação 1 menos a equação 2. E aí, o que a gente vai ter como resultado? Vamos escrever de vermelho. A gente vai ter de resultado o seguinte, ó. SN menos Q vezes SN. Desse lado. Do outro lado, o que a gente vai ter? A1. Aí vamos lá, eu vou ter aqui o A1. Beleza, né? A1. Menos, vamos ver quem é que vem para o outro lado, né? Olha só, eu estou fazendo essa linha menos essa. Então, A1 menos, aí A2 menos A2, A3 menos A3, A4 menos A4, assim, até o AN menos AN. Esse aqui vai se anular com esse vai se anular com esse, o A4 vai se anular com o A4 e assim por diante. Até o AN se anular com esse AN. Por quê? Porque todo mundo aqui vai ficar negativo, por causa do menos aqui. Né? A2 menos A2, A3 menos A3. Né? O A1 ficou positivo porque o negativo está aqui. Né? E não sobrou ninguém. Só que quem é que vai ficar aqui? Não sobrou ninguém aqui, só o A1, né? Agora aqui tem esse camarada aqui, ó. Que vai ficar então menos AN vezes Q. Tranquilo? No entanto, quem é AN? Pelo termo geral que a gente já viu da PG. AN é vamos escrever ele em função de A1, naturalmente, né? Que é o que nos interessa. AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso vezes Q. Troquei o AN por sua forma escrita em função de A1. Organizando aqui, eu vou ter que
Sn menos Q vezes Sn é igual a A1 menos A1 vezes Q elevado a N, quando esse Q entra multiplicando. Ora, pois, eu posso colocar desse lado Sn em evidência e daquele lado A1 em evidência. Como quem eu quero saber é quem é a soma, eu pego esse 1 menos Q e passo para cá dividindo. Beleza? Então, quando eu passar isso daqui para cá dividindo, eu vou chegar aqui, ó, que é justamente a fórmula que a gente usa. É daí que vem essa fórmula da soma dos n primeiros termos. Note que eu só posso passar 1 menos Q para cá dividindo porque se eu assumir que o meu Q é diferente de 1. Ou seja, essa fórmula que a gente utiliza para a soma, ela tem uma condição importante, que é a PG não deve ser uma PG constante. Né? O Q tem que ser diferente de 1. Tá? Também não convém, não tem muito sentido a gente pensar nessa soma de uma PG constante, porque a soma de uma PG constante é uma multiplicação simples. É a quantidade de termos vezes o número constante, né? E também não faz muito sentido se for uma estacionária, se o Q for igual a zero, porque a soma de todos os termos vai ser o primeiro termo, né? Então, nos outros casos, seja crescente ou decrescente, a soma finita é essa, tá legal? O que é interessante a gente notar no caso da PG infinita, certo? É que a gente não vai fazer a mesma demonstração porque a gente deveria se embrenhar por um assunto muito bonito, que eu gosto muito, né, da matemática, que é o conceito de limite, né? Mas não é o que a gente se propõe aqui, que é uma revisão rápida de PG, certo? Essa demonstração é só para caso você de repente esqueça e precise dessa fórmula diante de um concurso, diante de uma questão de outra área, né? De uma questão da biologia, da microbiologia, né? Não sei, né? Geografia, enfim. Se você precisar da fórmula e esquecer, você pode lembrar dessa demonstração, né? Você pode, de repente você lembra o caminho, né? Não é a soma dos termos, eu multiplico os dois lados pela razão e aí o resto começa a sair, né? Como se fosse uma ponta de um durex que você fica o tempo todo procurando, não acha, e de repente você acha a ponta, puxa e consegue chegar na demonstração da sua fórmula, tá legal? Espero que tenha ficado entendido. Agora vamos para a soma infinita.